Capítulo 15. Hipotálamo e hipófise. Sejam bem-vindos aos estudos do capítulo 15 do livro A Construção da Mente, onde acompanharemos estudos sobre a hipófise e o hipotálamo, que apresentam importantes funções para nosso equilíbrio orgânico e mental. A começar nossos estudos, vamos analisar brevemente as duas glândulas. Temos como definição acadêmica que o hipotálamo conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino sintetizando a secreção de neurohormônios, também chamado de liberador de hormônios, sendo necessário no controle da secreção de hormônios da hipófise, entre eles, liberação da gonadotropina, GnRH. Os neuroníons que secretam GnRH são ligados ao sistema límbico, que está envolvido principalmente no controle das emoções e atividade sexual. O hipotálamo também controla a temperatura corporal, a fome, sede e os ciclos circadianos. Apesar de relativamente pequeno, é uma região encefálica importante na homeostase corporal, isto é, no ajustamento do organismo às variações externas. Por exemplo, é o hipotálamo que controla a temperatura corporal, o apetite e o balanço de água no corpo, além de ser o principal centro da expressão emocional e do comportamento sexual. O hipotálamo faz também a integração entre os sistemas nervoso e endócrino, atuando na ativação de diversas glândulas produtoras de hormônios. Apenas ao iniciarmos nossos estudos podemos verificar a importância que carrega o hipotálamo, agindo no controle hormonal, atividades emocionais, sexuais e diversas outras que podem trazer o equilíbrio do corpo e da mente, ou se mal utilizado, o desequilíbrio fisiológico e mental. Agora vamos para as breves definições da hipófise. Hipófise, também denominada glândula pituitária, é uma glândula endócrina. A hipófise é considerada uma glândula mestra, pois secreta hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas, sendo grande parte de suas funções reguladas pelo hipotálamo. É responsável pela regulação da atividade de outras glândulas e de várias funções do organismo como crescimento, hormônio do crescimento, adeno, hipófise, e secreção do leite através dos seios, ocitocina, hipófise. Possui dimensões aproximadas a 1 grão de ervilha, pesando de 0,5 a 1 grama. A hipófise e o hipotálamo são estruturas intimamente relacionadas morfológica e funcionalmente que controlam todo o funcionamento do organismo direta ou indiretamente atuando sobre diversas glândulas como a tireoide, adrenais e gonadas. Quase toda a secreção hipofisária é controlada pelo hipotálamo, que recebe informações oriundas da periferia, que vão desde a dor até pensamentos depressivos, e dependendo das necessidades momentâneas inibirá ou estimulará a secreção dos hormônios hipofisários, por meio de sinais hormonais ou neurais. Portanto, podemos observar a grandeza destas glândulas, atuando e equilibrando todo o nosso organismo através dos hormônios e dos sentimentos. Agora, vamos estudar, junto do livro, sua importância para nosso ser, isto é, o espírito. O hipotálamo controla o sistema nervoso autônomo, isto é, todas as reações de nosso corpo que não precisamos pensar para ser executada, como a irrigação sanguínea pelo nosso corpo, a movimentação dos intestinos, etc. E o hipotálamo exerce esse controle junto com outras áreas do cérebro em sintonia com o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções. Uma vez que o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino trabalham cooperativamente, sob a tutela do hipotálamo, as emoções exercem papel fundamental no funcionamento de todo o organismo humano. Do ponto de vista pedagógico, a grande maioria dos estudiosos na área de educação e da psicologia destaca a importância das emoções na aprendizagem. O centro cerebral, através do hipotálamo, controla todo o sistema nervoso, atuando em todo o córtex. Através da hipófise, controla todo o sistema endócrino. Ligado também ao sistema límbico, podemos perceber como as emoções podem afetar todo o organismo. O hipotálamo se conecta com o tálamo e, portanto, com o corpo mental, através das fibras tálamo, hipotalâmicas e fibras hipotálamo-talâmicas. Percebemos assim, que de forma consciente ou inconsciente, o espírito mantém controle sobre todo o cosmo orgânico. Nós temos ainda diversos exemplos que traz Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, onde citaremos alguns. Capítulo 1, item Interação Espírito-Matéria. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, que se transformam em doenças e que,
para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças como a diabetes, a artrite, a hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, os sentimentos e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Capítulo 10, item: a raiva. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não digerida, produz danos no organismo físico e no emocional. No físico, mediante distúrbios do sistema vago-simpático, tais como indigestão, diarreia, acidez, disritmia, inapetência ou glutoneria, como autopunição, etc. No emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão. Muitas raivas que são ingeridas a contragosto e não eliminadas desde a infância, em razão de métodos castradores da educação, ou agressividade do grupo social, ou necessidades socioeconômicas, podem desencadear tumores malignos e outros de graves efeitos no organismo, alterando a conduta por completo. Capítulo 10, item: o ressentimento. Cultivando-se a raiva e convertendo-a em ressentimento, este descarrega vibrações vigorosas na corrente energética mantenedora do equilíbrio, atingindo o arquipélago celular e interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém a interação psicofísica. Desarmonizado o ciclo vital, facilmente ocorre a distonia da mitose, que funciona por automatismo, acelerando-lhe, a partir de então, o processo de multiplicação, surgindo as tumorações, as neoplasias malignas ou não. A mente é a grande mantenedora das forças existenciais. Sob a ação de estímulos, otimistas ou tóxicos, passa a exteriorizar os conteúdos equivalentes no comportamento emocional e físico. Comentário. Neste último item, temos mais clara a conexão do hipotálamo e da hipófise com a saúde e o controle das emoções. Quando cultivamos o sentimento da raiva, transformando-o em ressentimento, induzimos essas glândulas na mudança do ciclo da mitose de nossas células, que por entrarem em desarmonia, e acelerando o processo, criam-se tumores. Então, o pensamento de raiva sai do espírito, ainda imperfeito e cheio de vícios, que provocam os sentimentos infelizes. Esse sentimento é transmitido para a glândula pineal onde, visto no capítulo anterior, recebe as ondas eletromagnéticas do espírito, transforma-as em ondas elétricas, que os neuronídeos possam entender e transmitir ao longo do corpo, e através dos sinais enviados através da glândula pineal, do tálamo, o hipotálamo e a hipófise, aceleram o processo de mitose, que é um dos processos de reprodução de nossas células, criando esse excedente celular, que se torna um tumor. Sempre voltamos à mesma máxima dita por Cristo: orai e vigiai. A oração e a vigilância dos pensamentos e sentimentos são muito mais do que uma simples paz íntima do ser. A oração e a vigilância dos pensamentos está diretamente conectada primeiramente ao progresso moral do ser, e também ao equilíbrio fisiológico e mental, pois aquele que se mantém longe das vibrações do ódio e do ressentimento, aquele que busca o amor do Pai, provoca o bom funcionamento destas glândulas. Voltando ao livro. A hipófise e o hipotálamo são estruturas intimamente relacionadas que controlam todo o funcionamento do organismo direta ou indiretamente, atuando sobre diversas glândulas, como a tireoide, adrenais e gonadas. Quase toda a secreção hipofisária é controlada pelo hipotálamo, que recebe informações oriundas da mente, como euforia, alegria, dor e até pensamentos depressivos e, dependendo das necessidades momentâneas, inibe ou estimula a secreção dos hormônios hipofisários, por meio de sinais hormonais ou neurais. Comentário. É possível observar que, quanto mais o ser se conecta ao mais alto, através de suas virtudes, do bem que faz, da vitória contra o vício que existe em cada um de nós, mais benefícios,
mais equilíbrios trazemos e construímos em nosso corpo. Dependendo do sentimento que trazemos, nossas glândulas produziram certos hormônios e deixaram de produzir outros, assim influenciando em nossa saúde e nosso equilíbrio mental, pois nossos hormônios regulam todo o nosso comportamento, a exemplo da serotonina, reconhecida como o hormônio da felicidade, mas que na verdade é um neurotransmissor capaz de alterar várias áreas cerebrais. Isso significa que é uma mensageira que transporta, estimula e equilibra sinais entre as células nervosas e outras células do corpo. A serotonina, em específico, tem um trabalho relacionado aos sentimentos de satisfação e bem-estar. Voltando ao livro. Nervo vago. O nervo vago é responsável pela inervação do sistema nervoso autônomo parasimpático de quase todos os órgãos abaixo do pescoço: pulmão, coração, estômago, pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado. O sistema nervoso autônomo está ligado diretamente ao córtex, hipotálamo, sistema límbico, sendo que todas essas áreas estão ligadas ao tálamo e, portanto, ao corpo mental. O sistema nervoso parasimpático está ligado à homeostase, capacidade de regenerar, curar e nutrir o corpo, com efeito anabólico. Estimula o sistema imunitário, ativa a digestão, os rins, a produção de enzimas pancreáticas, além de outras funções. A influência das emoções, pois, é intensa no funcionamento orgânico. Percebemos claramente a ação da mente em todo o organismo. O equilíbrio emocional, a meditação, relaxamento, calma, contentamento são emoções saudáveis e necessárias ao equilíbrio mental e físico. Da mesma forma, a educação integral do ser, ou seja, a educação do espírito, assume papel terapêutico na vida do homem. Na próxima página, incluímos, como exemplo, os nervos cranianos. Todos, de certa forma, podem receber influência das emoções. Para finalizarmos o vídeo, vamos acompanhar um texto do site O Consolador, um trecho de um artigo de nome A Obsessão Espiritual Ativando o Eixo Hipotálamo, Hipófise e a Glândula Suprarrenal. Homens e mulheres buscam aquilo que gostam de fazer, sintonizando-se com as mentes desencarnadas como hipnose profunda. Viram parceiros íntimos que se ligam uns aos outros pelos pensamentos, sentimentos e gostos. O algoz acopla-se na vítima por cordões fluídicos sutis, invadindo o corpo espiritual do indivíduo, despeja todo o seu comando mental em forma pensamento por neuroníons perispirituais. Estes chegam à glândula pineal física da vítima em forma de ondas impregnadas de sentimentos inferiores, de ódio, de ira e a falta do perdão, e com pensamentos, de vingança, de orgulho e de maldade, anulando a fabricação de serotonina no organismo físico, o hormônio que nos gera o bem-estar. A mediunidade, sendo um atributo natural e biológico do ser humano, capta o campo eletromagnético do desencarnado pela sintonia vibratória, emitente e receptor. Exatamente como ocorre com a pedra galena, que recebe as ondas emissoras de acordo com a faixa em que emite, a pineal também faz a mesma função desta pedra. Esta glândula é um aparelho de alta sensibilidade, transformando as ondas recebidas em estímulos eletroneuroquímicos. Estas ondas espirituais maléficas mexem com o sistema autônomo da vítima, com descargas elétricas de altas doses de adrenalina, acelerando o ritmo cardíaco e aumentando a pressão arterial. A vítima, por afinidade, acata como se fosse seu pensamento, então, ordena aos sentidos físicos registrarem e produzirem todos estes hormônios em abundância. Desgastando e enfraquecendo a vítima, subjuga-lhe a casa mental, aprisionando o ser atordoado num emaranhado de transtornos mentais. Sendo alvo de vexames escandalosos, se desmontam no ridículo, tornando-se vítimas dos próprios hábitos, pensamentos e sentimentos. Por este mesmo eixo que coordena e mantém a manutenção do corpo físico, os obsessores atuam desorganizando as engrenagens da máquina física. Comandando as funções do hipotálamo e tálamo, via neuroníons, ordenando os nervos simpático e parasimpático, sob influência mental automática. A ordenação de aceleração, fabricação de hormônios, e desaceleração, em ritmo frenético, levam o indivíduo às raias da loucura. As glândulas suprarrenais, também, são vítimas de espíritos vampirizadores. Quando a ligação se faz no chakra esplênico, esgotam a vitalidade do indivíduo, sugando-lhe os hormônios indispensáveis à vida. A vítima vai definhando pelo descontrole do seu metabolismo interno e, além da irritação do órgão, causa uma superprodução de adrenalina,
pelo simples fato do obsessor deixar sua vítima constantemente em estado de alerta, deixando-o em pânico e angustiado. Cria-se uma batalha íntima, então, quando o ser já está com os nervos em frangalhos, perde o comando da própria consciência, córtex frontal, que controla as regiões sensíveis do centro coronário, pois, é lá que se encontra o governo das excitações motoras e reflexos da alma, de encéfalo. Assim, vemos as doenças geradas pelas obsessões, a guerra dos pensamentos negativos. A ansiedade devorando o íntimo, o nervosismo à flor da pele. A fadiga excessiva, o abatimento mórbido e a falta de vontade para reagir são as batalhas a serem vencidas. Comentários finais. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus. Mateus 26, 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo, sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates, dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Emanuel, Fonte Viva, capítulo 110. A felicidade vem do amor, o amor vem de Deus. Permitamos então que brote como um girassol que busca os raios solares, o amor que emana de Deus para nós irradiar de nosso coração a semente plantada pelo Cristo, permitindo que esta semente cresça e se transforme numa árvore de virtudes. Que Deus nos ampare e que seja feita a tua vontade, Pai de amor. Base bibliográfica. A construção da mente, capítulo 15. Wikipédia, hipotálamo. Wikipédia, hipófise. Autodescobrimento, capítulo 1 e capítulo 10. Blog oconsolador.com.br, a obsessão espiritual ativando o eixo hipotálamo, hipófise e a glândula suprarrenal. Fonte Viva, capítulo 110.